Integrantes do governo do PT saíram em defesa, correram, aliás, em defesa do ministro Fernando Haddad, que virou realmente explosivo, tipo de expansão de memes a respeito do ministro da Fazenda pela internet, associando ele a mais impostos. Reportagem de Carol Rosito. O humor nas redes sociais preocupa o advogado-geral da União, Jorge Messias. No X, antigo Twitter, ele pergunta: quem financia a indústria de memes? A desconfiança tem como base a sátira de Haddad como taxa humana, estampada num painel publicitário da Times Square em Nova York. A imagem foi compartilhada pelo AGU no mesmo post. Governo e aliados veem as brincadeiras nas redes sociais como algo sério, uma espécie de campanha organizada pelos opositores e que, por isso mesmo, não pode passar despercebida. Na busca pelo controle da narrativa, o PT lançou uma contraofensiva tentando desmentir as provocações nas redes sociais. A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, chamou os memes de ataques mentirosos da rede bolsonarista e citou o vice Geraldo Alckmin para dizer que a carga tributária está caindo. Para o Planalto, é preciso desfazer a imagem de Haddad associada de alguém que busca incessantemente aumentar impostos e taxas, como aparece em inúmeras montagens. A enxurrada de memes atinge um dos ministros vistos como possíveis sucessores de Lula na presidência e também por isso se tornou um ponto de atenção tão grande do PT. Desde o começo do governo Lula, Haddad defende medidas arrecadatórias. A luta pelo fim da desoneração da folha, a taxação de sites de apostas, de fundos exclusivos e offshore, as mudanças nas regras do CARF, a taxação de compras internacionais online, a famosa taxa das blusinhas, marcam a gestão do ministro. No combate de versões, o governo tenta mostrar que as justificativas para os memes de mais impostos aos brasileiros é equivocada. O que teve aumento, sim, foi de cobrança para os super ricos, para as grandes empresas que sonegavam imposto no país. Isso sim, né? Isso é justiça tributária. Bom, essa é uma lição que todos nós conhecemos, a gente que milita nesse campo também da internet. Responder sério a brincadeira, aí é que propaga. Agora, Renato, a gente tem você hoje conosco aqui na roda porque você há anos se dedica a isso, a monitorar os tráfegos na internet, a ter uma ideia não só do volume, mas também da qualidade desse volume, como que ele pode ser associado a qual setor. O que você detectou nesse caso específico dos memes sobre o ministro da Fazenda? Perfeito. Boa noite, William. Boa noite aos colegas, boa noite aos telespectadores. Acho que primeiro vale contextualizar um pouco que esses memes eles começaram a ser produzidos com mais relevância ali a partir do dia 3 de julho. Tá? Foi o primeiro momento que saiu um meme que ficou ali, que era o Zé do Taxão. Tá? Esse meme, ele de alguma forma se arrastou até o dia 12 e a partir do dia 12 de julho houve uma explosão de fato desse negócio. Então a gente está vendo essa produção proliferar com força nos últimos 5 dias. E aí, por que contextualizar é um elemento importante? Porque uma questão digital, quando ela ganha força, de fato ela escala numa velocidade que é muito grande e mesmo que em algum momento exista a possibilidade de falar isso começou com uma produção organizada, começou com um grupo organizado... É o caso? Sem dúvida, há elementos profissionais que nos indicam que sim, há uma produção mais profissional desse tipo de conteúdo. O ponto é que essa narrativa ela ganhou tanta força e ela entrou num elemento que de fato está na cabeça das pessoas, a ideia de que o Haddad e o governo taxam, que esse negócio ele sai dessa bolha e ele ganha uma escalabilidade muito grande. Então, nos últimos 5 dias, a gente viu esse negócio crescer numa intensidade muito grande. Para colocar em números, que eu acho que fica mais fácil. Vamos lá. Nós temos 11 milhões de menções em X, ou o atual Twitter, Instagram e Facebook nesse contexto. Tá? 11 milhões é um volume bastante expressivo. A Copa América inteira no Brasil gerou 7 milhões de menções. Então, isso já nos dá uma escala bem razoável do que a gente está falando. Segundo momento é que eu dividi esses 2 grandes espaços, né? Então do dia 3 ao dia 12, do dia 12 ao dia 17... Do dia 3 ao dia 12 foram 2 milhões de menções, do dia 12 ao dia 17, 9 milhões de menções. Então a gente percebe o que é essa escalabilidade que eu estou comentando, que você não controla mais a produção. Mesmo que se comece com algo organizado, isso vai para um elemento muito maior do ponto de vista de fato, proliferação de conteúdo. Não só pelo uso da inteligência artificial, como você citou, mas também porque cai no gosto
a coisa do humor, a sátira, é um elemento muito comum no Brasil. Nós somos os maiores consumidores de memes do mundo. O Brasil é o país que mais consome e mais produz meme no mundo, então se junta bastante. Eu não sabia dessa. Somos os maiores produtores e consumidores de memes. Jussara, por que demorou tanto o governo a perceber o tamanho disso? Se a gente sabe que o próprio PT e o governo têm eles também as suas estruturas dedicadas exclusivamente a monitorar redes sociais e a responder ao que consideram necessário. Olha, William, o que acontece na nossa observação aqui da política é que o governo, de modo geral, tem muita dificuldade de ter uma presença mais efetiva nas redes sociais. Quando o governo vem, agora, hoje a gente viu a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, se manifestando, o ministro Alexandre Padilha também saiu em defesa, mas a questão é que nos bastidores o argumento é: o ministro Haddad não tem tempo para isso, ele está ocupado com outras questões, está encarando com bom humor, mas deveria se preocupar até pela rapidez com que essas sátiras, né, esse humor, ele propaga, tem a capacidade, inclusive, de propagar ideias que há muito tempo vêm sendo exploradas pela oposição. É muito mais efetivo esses memes, enfim, esses trocadilhos com nomes de filmes, com trechos de música, do que o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os dias no seu perfil publicar que o governo Lula taxa a população, que aumenta impostos. Então, o governo demorou a ter uma reação. Quando propõe uma reação, é uma reação que, como você bem observou, ela é muito séria para rebater algo que é bem humorado. Não casa, fica desconectado. Então, também na observação aqui do professor, olha, o governo, ele, né, busca essa reação, tentando dar uma explicação para os feitos do Haddad, mas acontece que o humor tem a capacidade de furar a bolha do bolsonarismo. Então, hoje, se você vai além do bolsonarismo, mesmo entre a esquerda enfim, e mesmo aqueles cidadãos que não estão preocupados exatamente com a política, que estão acompanhando, já entenderam o que é taxade, já entenderam o que é Zé do Chão, já entenderam taxa aqui, taxa lá, enfim, tudo isso deveria preocupar o governo, mas nos bastidores tem sido assim: olha, o ministro Haddad tem outras preocupações e está lidando com bom humor, não deveria ser tanto assim. Caio, você sabe por experiência como repórter que o humor é uma das armas mais perigosas na política. Ela é perigosa, Ela constrói em poucos instantes, ela constrói algo. Construiu-se algo aí no caso? Conseguiu construir e deixar isso marcado, William. Tem uma questão que eu acho muito interessante também, ou seja, já é um fato consumado, né? Não quer dizer que, se tratando de ciclos políticos eleitorais, que até 2026 o petismo, a esquerda, o Haddad não consigam reverter isso, mas hoje isso marcou, né? Está marcado. Tem uma questão que é muito interessante, até que o Renato coloca, de como isso furou a bolha da direita, né? E o próprio governo, pelo que eu pude levantar, constatou isso também. E na avaliação de integrantes do governo com que eu conversei, o fato desses memes estarem sendo também compartilhados por perfis associados à esquerda tem a ver e se refere à própria disputa política que o Fernando Haddad trava com esses setores da esquerda. Porque se nós considerarmos que a política econômica do Haddad, a defesa que ele faz do marco fiscal, do arcabouço fiscal, do cumprimento da meta, tem uma resistência em setores da esquerda, estou falando aqui do PT, estou falando do PSOL, no entendimento do governo, essa luta política pela melhor forma de conduzir a política econômica foi transposta nesse caso dos memes também. Então não é apenas... é humor, é engraçado, é também uma luta política dentro do campo da esquerda. Você está dizendo que tem amigos fazendo papel de inimigos. Exatamente. William, e se considerar o que eu acho surpreendente, a presidente do PT se manifestou hoje. O primeiro dia foi 2 de julho. Ok, eu comecei a receber isso quinta, sexta-feira. Estamos na quarta-feira. É a presidente do partido, do possível sucessor do Lula. Esse cara pode ser candidato a presidente em 2026. Ela se manifesta hoje. Hoje ela se manifesta. Tem 2 pontos aí. Um, que você, eu, Thaís, Jussara, nós vivemos numa bolha também, né? A gente vive na bolha daqueles que consomem política 24 horas por dia. Temos todas as nossas redes ligadas de uma forma ou outra à política. Profissionalmente, a gente está ligado nisso.
A dúvida é, eu já passo a palavra para você na sequência, Thaís. Eu vou pedir para você explicar a piada, que é uma coisa dificílima, vai pensando. A dúvida é, isso você assinalou, saiu da bolha da direita, de onde provavelmente se localiza a origem desse tipo de campanha. É uma campanha, óbvio. Sim. Pegou muito mais? Sem dúvida. Acho que, trazendo mais alguns pontos métricos que eu acho que ajudam bastante, uma das formas que a gente metrifica no digital é o que a gente chama de impressão. O que é uma impressão? Uma impressão é quando alguém é impactado por um conteúdo, não necessariamente essa pessoa engaja com o conteúdo. Eu recebi essa informação, essa impressão, eu posso estar lá rodando as minhas redes sociais, eu passei rapidamente por um conteúdo. Isso, né? Isso, as próprias plataformas, elas vão imprimindo essa informação para você. Dependendo do tempo que você passa. Isso. Se você demorar segundos a mais... Isso. Hoje, em torno de 3 segundos, pode ser considerado uma impressão, né? Então, essa é uma informação relevante porque mais de 70% dos usuários que consomem algum conteúdo são os chamados silenciosos. Somos nós, estamos rodando lá, eu vi, não necessariamente eu engajei, curti, comentei, compartilhei, mas eu vi aquele material, né? Nos últimos 4 dias, foram 1,2 bilhão de impressões, os memes do Fernando Haddad. Né? De novo, para usar a Copa América como referência, a Copa América inteira no Brasil gerou 500 milhões de impressões. Então, a gente está falando de um elemento muito grande. Eu fiz uma conta de mais ou menos quanto cada usuário de internet no Brasil foi impactado por isso. Lembrando, a gente só está falando de redes sociais, o WhatsApp não é metrificável, então esse número aumenta muito. Tá? Isso dá mais ou menos 6 impactos por dia. É como se cada brasileiro tivesse visto 6 memes por dia do Fernando Haddad. Então, de novo, isso é uma métrica bastante relevante para corroborar teu ponto de que, mais do que furou a bolha, é um elemento que virou algo contínuo na nossa realidade digital. Thaís, agora vamos ao que é a coisa mais chata do mundo, que é explicar uma piada. Os memes são umas piadas, certo? Ou pelo menos pretendem ser, e são mesmo, são piadas. E são muito bem feitas, inclusive. Sim. Algumas são muito bem feitas. A gente pode falar da técnica de um ou do outro, que acho que o Renato nos ajuda também a entender como é que isso é produzido. Mas a piada, explica pra gente, tá certo chamar o Haddad de taxador? Olha, William, ele não promoveu ainda um aumento significativo de carga tributária. Ele tem mexido muito naquilo que o próprio Padilha, o ministro Alexandre Padilha, chamou de justiça tributária. E a justiça tributária não é cobrar imposto de quem estava sonegando, né? Quem estiver sonegando é caso de fraude, precisa responder criminalmente por isso. O que ele tem feito é ampliar a base tributária, não necessariamente ampliar a carga tributária. Mas o problema é que desde que ele apresentou o arcabouço fiscal e a gente entendeu que a política econômica do Haddad seria sustentada por um aumento de receita, e o aumento da receita vem através do aumento de impostos, independentemente do número da planilha, o que ela mostre, se criou ou não taxa, o fundamento da política econômica é o aumento da receita. E o aumento da receita é cobrar mais imposto. Eu lembro aqui as pesquisas de opinião trazendo a insatisfação das pessoas com a economia. Desemprego baixíssimo. Hoje um taxista me disse assim, eu estou achando a situação boa porque eu não conheço um desempregado. Há 4 anos eu conhecia vários. Desemprego baixo, renda subindo acima da inflação, inflação minimamente controlada, inflação dos alimentos em queda e ainda assim, quase 70% da população tem preocupação com os rumos da economia. Então, a economia, ela é expectativa, ela é percepção. Então, é como se o meme tivesse dado nome a essa angústia que a gente não conseguiu explicar. Isso é um fator político relevante, Jussara. Desculpa, William, o que acontece? Não, se me chamar de Márcio, eu fico orgulhoso. Obrigado. Olha, William, é isso. Você tem para explicar para quem nos acompanha, você está no Prime um tempão, fazendo um pouco de hora extra para nós, o que a gente adora que você esteja conosco. Prossiga, Jussara. É isso, William. Bem, vamos lá. Tem essa questão política e como vocês todos ali já resumiram bem, que é essa capacidade de resumir esse sentimento, resumir uma situação que vinha sendo explorada pela oposição. Quando tem essa guerra, né, de memes, o que acontece? Na verdade, quem dá o start a isso, a gente pode atribuir sim com muita tranquilidade à oposição, ao bolsonarismo, ele vem nadando sozinha. Não existe nenhuma guerra, porque não está vendo uma resposta a essa ofensiva desses memes que satirizam Fernando Haddad. Claro, quando a gente estava falando ali dessa demora da reação da Gleisi Hoffmann, dos ministros,
de fato, é muito tempo. Esse termo taxade, ele vinha desde antes da questão da taxação da blusinha ser aprovada, né, dos 20%. Isso já vinha sendo elaborado nos bastidores ali da oposição, da direita. Só que aí conseguiram emplacar essa história desses memes, fazendo trocadilhos com filmes muito conhecidos, campeões de bilheteria. Facilita muito esse entendimento. Agora, eu chamo a atenção justamente por isso, porque quando a gente vai conversar, né, com os aliados de Haddad, com integrantes do governo, eles falam, olha, não tem necessidade, não tem razão esses memes, ele está encarando com bom humor, mas volto a dizer, não deveria, não adianta responder com bom humor com uma entrevista dizendo, olha, mas a gente criou o cashback para os mais pobres na tributária. Isso é difícil de entendimento. Então, o governo, mais uma vez, tem um grande problema nessa comunicação digital. Não apenas o governo, mas também a esquerda, de modo geral, não consegue encaixar um discurso muito bem feito. A Jussara está citando um aspecto relevante aí, que é a da inteligência emocional e política no marketing político. Está faltando isso para o PT e para o governo? Sim, faz tempo, né? Bom, o bolsonarismo entrou nessa toada em 2012, no governo Dilma, né? Com elementos do governo Dilma, que o Haddad, inclusive, foi alvo, aquelas coisas de mamadeira, enfim. O governo Lula nunca conseguiu, o petismo nunca conseguiu se estruturar para fazer frente à direita nas redes sociais. Uma vantagem, e no grande projeto, no grande contrato que firmou, a grande licitação do ano em Brasília foi justamente para a comunicação digital e ela naufragou. Uma licitação de 200 milhões de reais que foi suspensa por suspeitas de irregularidades, que era onde o governo... Graves irregularidades. Isso, que era onde o governo estava tentando começar a se estruturar para responder. Era uma licitação de comunicação digital da SECOM. 200 milhões de reais e 197 milhões, que foi suspensa por suspeitas de irregularidades. Ou seja, nem quando começou a tentar se organizar, aí, enfim, neste caso específico, pelo que eu levantei, a estratégia do governo, eles já consideram que perderam. Não tem como, né? Não tem como, né? De hoje. Pelos números que você trouxe, Renato, eu estou assombrado. Acho que métrica que você diz, desculpa, Caio. Não, claro. Só para te complementar, Caio, o governo lançou uma contraofensiva que é o Haddad a outro nível, né? Que é, na realidade, essa tentativa de contraofensiva. Mas, assim, até o momento, a campanha registrou algo em torno de 5 mil menções. São 11 milhões em relação aos memes do Haddad. Então, sim, repetindo, 5 mil contra 11 milhões. Se for considerar quanto eles teriam um prazo, neste ponto específico, eles teriam um prazo, 2026... Né, tem 2 anos até as eleições, você consegue construir, se organizar para ir nessa linha de justiça tributária, de que a taxação dos ricos, melhorar a vida dos pobres, juntar com outro pacote de questões ali de um governo social, vamos dizer assim. Mas o ponto que você está levantando é no ponto da argumentação. Você está realmente se referindo, Caio, àquilo que o governo teria como algo a contrapor à percepção a qual a Thaís se referiu. E vão por aí. Ok. Mas eu acho que nós estamos num outro plano. Era isso que eu queria passar para a tua avaliação, Renato. Nós não estamos no plano, e esse é o grande problema, muitas vezes, dos marqueteiros políticos nas redes sociais, nós não estamos no plano do argumento racional colocado contra o argumento racional. Esse exemplo que você citou da impressão é que realmente dá um susto, porque não se trata de argumento racional. Não se trata de convencer as pessoas. Vejam, vocês estão chamando o ministro de alguma coisa que ele não é. Mas se trata de ter uma impressão. E como é que se contrapõe a algo desse tipo? Eu acho que esse é um ponto importante, porque é muito difícil você construir contra-narrativa dentro do digital. Primeiro, que tem uma lógica racional, complexa, demorada, uma narrativa longa. As pessoas querem impressões, eu quero passar rápido, eu quero rodar, eu quero consumir muito conteúdo num intervalo pequeno de tempo. E no final é o que todos nós fazemos. Você está falando de 3 segundos? 3 segundos, exatamente. Então, assim, como é que o governo vai de fato construir uma narrativa enorme agora, sendo que um meme é algo de rápida absorção,
fácil de eu mandar para um colega, porque não é algo que ele vai ter que ler e de fato demorar. E a piada, ela traz esse senso comunitário de você mandar nos seus grupos, de você compartilhar com seus colegas. Dificilmente você faz isso com conteúdos muito sérios, a não ser com grupos muito específicos e muito menores. Então, dificilmente, até do ponto de vista métrico, é possível ganhar uma batalha quando você tem sátira e meme de um lado, né? Acho que isso ficou muito claro, inclusive no governo Dilma II. Isso foi uma estratégia bastante forte ali naquele momento de saudar a mandioca, estocar o vento. Muitos desses elementos foram utilizados como arma para começar a descredibilizar o governo. Mas no caso ela fornecia a piada. Exato, exato. Acho que a gente até estava falando um pouco sobre o caso do Joe Biden, que é um exemplo também muito parecido dentro desse mesmo contexto, né? O Biden comete gafes que viram conteúdos na internet e constroem essa impressão. A impressão vai se cristalizando no meio do caminho, né? E acho que um outro ponto relevante nessa história, e há meses isso vem sendo muito característico, 2023 e 2024, os principais elementos de consumo digital da classe C e D no Brasil foram bet e comprar produtos em e-commerce chineses. E o governo está indo para cima exatamente das bets e da taxa da blusinha. Então, aparentemente, está faltando um pouco de entender o que de fato esse consumidor está fazendo. Renato, por que a direita consegue ir bem aí? Porque, assim, não tem, vamos dizer, não tem profissionais de marketing digital somente de direita. Claro. Né? O mercado no Brasil e no mundo é vasto. Lógico. Para um partido ou um governo do porte do Brasil, né, oitava economia, sétima economia, contratar gente de altíssimo nível. Onde que é a dificuldade para você? Por que a esquerda pede todas? E, claro, tem respostas que só o Palácio do Planalto e o Partido dos Trabalhadores pode dar. Mas por que eles não sacaram ainda? Já tem 10 anos disso, mais de 10 anos. Eu acho que talvez as empreitadas bem-sucedidas que aconteceram dentro da esquerda do ponto de vista digital foram as poucas tentativas de trabalhar com humor, né? Acho que um exemplo muito claro disso que todos conhecem é a Dilma Bolada, que de alguma forma sumiu. E era exatamente a expectativa que o governo tinha de conseguir furar a bolha da sua própria estrutura, né? A esquerda foi organizada do ponto de vista digital durante um determinado momento e isso se perdeu exatamente pelo fato de que humor não é uma característica muito padrão da comunicação de esquerda. Isso é muito mais comum dentro dos ambientes de direita. Historicamente, a gente consegue encontrar isso dentro do digital. E, mais uma vez, a gente tem um exemplo muito claro disso. Qual foi a contraofensiva? A Haddad é de outro nível. É uma comunicação séria, dura, que vai tentar, de alguma forma, construir os feitos. Né? Nível, a palavra, né? De outro nível, né? O que significa isso, né? É muito difícil. Então, assim, é difícil construir ou combater humor com alguma coisa séria, né? E me parece que esse é um ponto. Sim, colocar a Gleisi Hoffmann e o ministro Padilha são duas pessoas sérias. Só falam de jeito sério. Exato. Colocá-los para combater uma piada me parece fazer outra. Né? Exato. Eu estou lembrando aqui de 2014, com um meme de muito mau gosto, promovido pelo Banco Central, que naquela época a gente nem falava meme, produzido pelo Banco Central, produzido pelo PT, usando o Banco Central, aquela imagem de alguém tirando o prato de comida. Mas aí era um spot publicitário. Era um spot publicitário, mas eu estou dizendo, essa coisa da linguagem, que não é a linguagem do humor, é a linguagem mais ligada à dramaticidade da situação do humor. E me lembrando também do apelido que o Guido Mantega ganhou e que não virou chiclete, como esse do Haddad está com cara de que vai virar, que era levantador de PIB, porque as previsões dele eram sempre muito acima e nunca se concretizaram. Então, entre muitos, o apelido dele era levantador de PIB. Mas não virou chiclete, porque era uma coisa que pouca gente conseguia entender. Nesse caso do Haddad, eu vejo como chiclete. E eu queria botar um último ponto aqui, o seguinte, o Haddad, nesse 1 ano e 7 meses de governo, apanhou muito mais do PT do que da oposição. Você acha que o PT fez meme sobre o Haddad? Vou fazer a carinha do meme. Vai virar meme. Mas há essa constatação. Você trouxe isso. Eu perguntei, eu repliquei quando você falou. Eu não estou falando PT, né? Eu nem teria elementos disso, mas estou falando perfis à esquerda proliferando e ajudando a proliferar a onda de memes. Isso é uma informação. Quem sabe não enfraquece o ministro que defende uma política que eles não querem, né?
uma política que eles são contra, a política do controle de gastos, né? Vamos entender quanto que isso vai prejudicar. Acho difícil prejudicar a credibilidade do Haddad, acho difícil acontecer isso. Mas, pelo menos não como ministro da Fazenda, mas como o Caio disse, ele sempre foi visto como substituto. Ele disputou as eleições, teve 47 milhões de votos, 50 milhões de votos, ou isso, nem isso. É muita coisa. Bom, eu tenho que parar a conversa por aqui, porque a gente vai para o intervalo. Eu queria agradecer a Jussara Soares. Mas vou arrumar um meme para você. Para mim? Ah, por favor. Mas não, vai ser fofo. Mas engraçado, vai. Sempre. Eu vou tentar não colaborar.